volta com a leitura do livro que é o Espiritismo, de forma didática para vocês, né? Um livro escrito por Allan Kardec. E hoje a gente vai recapitular um pouquinho a aula passada e continuar na aula de hoje. Na aula passada a gente fez algumas perguntas sobre a alma, né? Se a alma já existia antes da união com o corpo e se ela tinha consciência, né? E aí, com certeza, considerando que ela já existia, ela precisava ter consciência. Caso contrário, ela não existiria. Seria o mesmo que ela não existisse, né? E se havia feito algum progresso antes da união com o corpo? E aí ele diz que é simultaneamente demonstrado pela observação dos fatos, esse progresso, tá? E aí depois eles perguntam se Deus criou as almas iguais, intelectualmente e tal. Ele diz que sim, porque se não fosse assim, ele não seria justo, se ele criasse almas melhores umas que as outras. E aí ele pergunta assim, tá, se as almas são criadas iguais, por que tem essa diversidade toda na Terra, de pessoas que são mais avançadas, outras mais atrasadas? Aí ele disse, é consequência do progresso feito por cada um, né, antes da união do corpo, da sua união com o corpo. E essas que são mais adiantadas, elas viveram mais e progrediram mais antes da encarnação. E aí ele pergunta, tá, mas qual seria o estado da alma na origem dela? Aí ele fala que são todas elas simples e ignorantes. Bom, continuando, ele fala assim, o homem durante a vida terrena, desculpe. Como e em que momento se opera a união da alma ao corpo? E ele responde, desde a concepção, quer dizer, lá o espermatozoide chegou e fertilizou o óvulo, tá? Desde a concepção. O espírito, ainda que errante, está por um cordão fluídico preso ao corpo com o qual se deve unir. Esse laço se estreita cada vez mais à medida que o corpo se vai desenvolvendo. Desculpem. Desde esse momento, o espírito sente uma perturbação que cresce sempre. Ao aproximar-se do nascimento, ocasião em que ela se torna completa, o espírito perde a consciência de si e não recobra as ideias, senão gradualmente a partir do momento em que a criança começa a respirar. A união, então, é completa e definitiva. Pergunta: qual o estado intelectual da alma da criança no momento de nascer? E ele responde: seu estado intelectual e moral é o que tinha antes da união ao corpo. Isto é, a alma possui todas as ideias anteriormente adquiridas, mas em razão da perturbação que acompanha a mudança de estado, suas ideias se acham momentaneamente em estado latente. Elas se vão esclarecendo aos poucos, mas não se podem manifestar senão proporcionalmente ao desenvolvimento dos órgãos. E aí ele pergunta, qual é a origem das ideias inatas, das disposições precoces, das aptidões instintivas para uma arte ou ciência, abstração feita da instrução? Então, assim, tipo, você vê aquelas crianças, né, que já tem um dom, que a gente chama, né, pessoas que já têm uma inclinação a determinada coisa. Qual é a origem disso? E aí ele responde que as ideias inatas não podem ter senão duas fontes, tá? A criação das almas mais perfeitas, umas que as outras, no caso de serem criadas ao mesmo tempo que o corpo, ou um progresso por elas adquirido anteriormente à encarnação. Se a gente for considerar essa primeira ideia, né, que as almas podem ser criadas mais perfeitas umas que as outras, essa primeira ideia possível, sendo essa hipótese possível, ela ia ser incompatível com a justiça de Deus. Então, só fica de pé a segunda hipótese, tá? Que elas vão progredindo e adquirindo essas habilidades anteriormente à encarnação, tá? As ideias inatas são o resultado dos conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Elas são ideias que se conservaram no estado de intuição para servirem de base à aquisição de outras novas. Pergunta: como se podem revelar gênios nas classes da sociedade inteiramente privadas de cultura intelectual? Resposta: é um fato
que prova serem as ideias inatas, independentes do meio em que o homem foi educado. O ambiente da educação, o ambiente e a educação desenvolvem as ideias inatas, mas não nolas podem dar. O homem de gênio é a encarnação de um espírito adiantado, que muito houvera já progredido. A educação pode fornecer a instrução que falta, mas não o gênio, quando este não exista, tá? Bom, gente, a gente fica por aqui por hoje. Espero que vocês estejam gostando. Até a próxima. Bom domingo.